Senhor. Irmãos, hoje pela manhã nós tivemos a nossa escola bíblica dominical e eu ouvi alguns irmãos, uns 2 ou 3 irmãos, reclamando que o dia hoje parecia estar mais quente do que o normal. E eu também tive essa impressão, tanto é que eu bebi 2 copos d'água hoje, algo que nunca aconteceu na minha vida de pastor. Hoje eu bebi 2 copos d'água. Eu não sei se estava mais quente ou não, mas apesar dessa ter sido a minha impressão. Porém, se formos ouvir as previsões que existem por aí, a tendência é piorar cada vez mais. Um instituto de pesquisa muito conhecido, inclusive, chega a afirmar que nos próximos 5 anos, a temperatura global, a temperatura de todo o planeta Terra, pode atingir recordes. Recordes de alta temperatura, temperaturas que nunca foram atingidas. De acordo com as previsões, elas poderão ser atingidas nos próximos anos. Se isso é verdade ou não, eu também não sei. Mas já que nós estamos falando de previsão sobre temperatura, eu quero convidar você hoje a meditarmos em uma previsão, na verdade, uma profecia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a temperatura futura. A diferença é que, ao invés de Jesus profetizar sobre o aquecimento do planeta, Jesus profetiza sobre o esfriamento do amor. Jesus prediz, Jesus profetiza lá no texto no qual nós vamos meditar hoje, acerca do esfriamento do amor em todo o planeta. Aí eu pergunto para vocês, será que isso já não está acontecendo nos dias de hoje? E se estiver acontecendo, como é que eu e você podemos nos proteger desse esfriamento do amor, o qual o Senhor Jesus disse que aconteceria no futuro? É sobre isso que eu quero meditar com você nessa noite. E para isso eu te convido a abrir a palavra viva do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Eu quero ler com você os versos 12 e 13. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, então não é difícil de achar. Você pode encontrar com muita facilidade. Enquanto você procura, eu aproveito mais uma vez para dar as boas-vindas aos nossos irmãos, amigos, também aqueles que não puderam estar aqui, mas que nos acompanham por meio da internet. Que todos sejam abençoados pelo Senhor. O texto que vai servir de base para a nossa meditação hoje é, como eu já disse, Mateus, capítulo de número 24, versos 12 e 13. Todos já voltaram? Já? Os diáconos? Grupo de louvor? É tão importante que todos estejam, glória a Deus. Aqui, na introdução da mensagem, eu sei que quando se perde a introdução, não dá muito bem para entender. Vamos ler então Mateus, capítulo 24, versos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vou ler mais uma vez. Já vai orando aí para que a palavra do Senhor fale ao teu coração. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, em algumas versões, de muitos.
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Mais uma vez, querido Deus e amado Pai, nós queremos, Senhor, entrar em Tua presença. Primeiramente para agradecer, Senhor, esta honra, este privilégio que temos de falarmos com a autoridade suprema de todo o universo. Quem somos nós, Senhor, para dirigirmos palavras a Ti? Mas temos, Senhor, este direito, por meio do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi derramado a nosso favor, Senhor, há quase 2000 anos atrás. Por causa do sangue de Jesus, nós hoje nos tornamos filhos e filhas de Deus. A todos aqueles que creem no nome de Jesus, o Pai lhes dá o poder de se tornarem aquilo que não nasceram sendo, de se tornarem filhos e filhas de Deus. Filho é aquele que tem intimidade com o Pai, e é isso que nós queremos ter, Senhor, intimidade com o Senhor, por meio da oração, intimidade com o Senhor, por meio dos louvores, Pai, que hoje nós entoamos a Ti, e que falaram tanto ao nosso coração, Pai, e nós queremos ter intimidade com o Senhor também, por meio da Tua palavra, palavra que o Senhor inspirou homens santos a escreverem, para que hoje nós tivéssemos um manual, Senhor, para que hoje nós tivéssemos uma bússola, para que hoje nós tivéssemos uma direção, nós não andássemos perdidos, como os do mundo, Pai, que não tem a vontade do Senhor em suas vidas. Mas nós temos esta oportunidade, Pai, de ouvirmos a Tua voz e de sermos transformados por meio do Teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, e que o nosso amor, Senhor, esteja cada vez mais se reacendendo na Tua presença, Pai, que o nosso amor não se esfrie jamais. Se tem alguém aqui cujo amor já está esfriando, Pai, desperta esta noite, para que nós não sejamos, Senhor, encontrados como os demais, adormecidos na volta do Senhor Jesus, mas que o nosso coração, Pai, esteja cada dia mais ardendo de amor pelo amado das nossas almas, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem eu oro e já agradeço esta noite. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amados, os versos que nós acabamos de ler, eles são parte da resposta de Jesus às perguntas que os discípulos fazem no início do capítulo 24, quando eles perguntam quando será o fim de todas as coisas. E Jesus começa a responder no capítulo 24 de Mateus, e uma parte da resposta de Jesus são justamente esses 2 versículos que nós acabamos de ler. E por falar em perguntas, é justamente perguntas que eu quero usar essa noite como uma espécie de guia na nossa meditação sobre o esfriamento do amor. Primeira pergunta que eu faço e que esse texto responde, para nos guiar no nosso entendimento, é: o que causará o esfriamento do amor? De acordo com o nosso Senhor Jesus aqui, o que vai causar? Qual vai ser o motivo para que o amor esfrie nos seres humanos? O Senhor Jesus diz: e por se multiplicar, o quê? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade é outra palavra para pecado. Uma das palavras que a Bíblia usa para pecado é a palavra iniquidade. Porém, eu creio que vocês vão concordar comigo quando eu digo que os últimos anos têm trazido multiplicação de coisas boas. Vamos já falar da multiplicação de algo ruim. Mas a história não tem trazido apenas a multiplicação de coisas ruins. Ela tem trazido também a multiplicação de coisas boas. Um dos exemplos é o conhecimento, é a ciência.
nós percebemos que o conhecimento tem se multiplicado. Quem concorda comigo? A ciência, ela tem evoluído, os seres humanos têm aprendido cada vez mais. Tanto é que um dos nomes que a nossa sociedade tem recebido dos historiadores é a sociedade da informação. Não que nos anos anteriores não existisse conhecimento, não que nos anos anteriores não existisse informação, mas se você prestar atenção, nas últimas décadas, o conhecimento tem se multiplicado de uma forma absurda, de uma forma extraordinária. Isso não é de se estranhar, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, no Antigo Testamento, ela já profetizava que isso ia acontecer. Onde, pastor, a Bíblia profetizava que isso ia acontecer? Em Daniel, capítulo 12, verso de número 4. Lá diz assim, se você quiser apenas escutar, me escute. Daniel, capítulo 12, verso 4 diz: Tu, pois, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Aí a parte final do versículo diz: Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Eu fui pesquisar o significado dessa palavra esquadrinharão aqui, e o significado é irão para frente e para trás. O significado de esquadrinharão aqui é irão para frente e para trás. Algumas pessoas pensam que essa parte de Daniel 12:4 está se referindo ao que muitos fariam com o próprio livro de Daniel. As pessoas iam se interessar pela profecia e iam esquadrinhar o livro de Daniel e iriam para frente e para trás no livro de Daniel. E por causa disso, o conhecimento das pessoas sobre esse livro se multiplicaria. As pessoas iriam estudar tanto o livro de Daniel que elas iriam entender muito bem esse livro da palavra de Deus. Isso é o que algumas pessoas pensam. Outras pessoas, porém, entendem que este versículo, que estas profecias estão se referindo ao tempo que foi citado aqui. E qual foi o tempo que foi citado aqui? O verso diz: Tu, pois, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, algumas pessoas entendem, alguns estudiosos da palavra de Deus, que na verdade, aqui estão sendo feitas profecias sobre os últimos dias. Haveriam duas características marcantes nos últimos dias. Primeira delas, se isso estiver correto, é que o ser humano seria capaz de ir e vir ao redor do mundo. Na época de Daniel, o ser humano já podia se locomover. O ser humano já viajava por algumas partes do mundo. Mas naquela época nem se imaginava meios de transporte como o que nós temos hoje, como, por exemplo, o próprio avião. Através do qual, o que é que tem acontecido através do avião? Através desse meio de transporte, as pessoas têm literalmente ido e vindo ao redor do mundo. Então, essa seria a primeira característica que Daniel 12:4 estaria nos dando sobre o tempo do fim. Porém, lá também vai dizer que o saber se multiplicará. Daniel estaria profetizando, então, a multiplicação do conhecimento, a multiplicação da ciência. E é o que nós temos visto hoje. Se nós prestarmos bem atenção, o conhecimento tem se multiplicado, a ciência tem avançado, tem evoluído, tem descoberto
remédios, tem descoberto vacinas para muitas enfermidades, para muitas doenças. Porém, a triste notícia, a má notícia, é que esse aumento do saber não tem trazido apenas um aumento do bem. O aumento do saber também tem trazido um aumento do mal, um aumento da maldade. E se eu fosse dar um exemplo para você, para que um exemplo melhor do que a capacidade que o ser humano criou para inventar a famosa bomba atômica. Uma bomba capaz de destruir milhares e milhares de vidas. Então, o aumento do conhecimento, o aumento da ciência, infelizmente, tem trazido um aumento também da iniquidade, um aumento do mal, um aumento do pecado. E sabe o que é interessante na palavra iniquidade? Porque o texto vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. A palavra iniquidade é anomia. Pastor, e o que é anomia? Anomia significa falta de lei, ausência de regra. Um dos nomes do pecado, um dos nomes que a Bíblia dá para o pecado, é a quebra da lei, é a falta de lei, é a ausência de regras. Então é como se Jesus estivesse dizendo aqui, é como se Jesus estivesse afirmando que a multiplicação da falta de lei iria trazer a multiplicação da falta de amor. É como se Jesus estivesse associando igreja, lei e amor. É como se lei e amor fossem ligadas um ao outro. E nós sabemos que, claro, nem sempre é assim. Nem sempre onde há lei, há amor. Especialmente se as leis forem exageradas. Alguém que gosta muito de lei, que cria muito lei, acaba não vendo muito amor nas pessoas. Mas, de forma moderada, a Bíblia nos mostra que existe sim uma ligação entre regras e amor. Entre leis e amor. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, um exemplo do dia a dia. Quando você pega as famílias dos dias de hoje, você vai chegar à conclusão de que nunca os filhos tiveram tanta liberdade como nos nossos dias. Nunca os pais tiraram tanto as regras, tiraram tantos limites, tiraram tanto as leis dos seus filhos, e eu estou falando de forma geral aqui. Não estou falando sobre a igreja, estou falando sobre o mundo mesmo. O mundo tem essa filosofia de tirar as regras, de deixar os filhos fazerem o que quiserem. Então, nunca se viu uma sociedade, nunca se viu uma família dar tanta liberdade para os filhos. E, como consequência, nunca se viu filhos com tão pouco respeito e com tão pouco amor para com os seus pais. Parece que quanto mais liberdade dá, quanto mais regra se quebra, menos amor se tem pelas suas autoridades, pelos seus pais. A tal ponto, de algum tempo na internet, surgiu uma campanha na qual os filhos mais velhos chegaram a agradecer aos seus pais. Por quê? Porque foram disciplinados pelos seus pais. Algum tempo atrás teve uma campanha na internet. # eu apanhei e não morri.
Eu fui disciplinado e não virei retardado. Eu fui disciplinado pelos meus pais e eu não fiquei traumatizado. E eu acho que até eu entrei nessa campanha e disse, olha, eu agradeço a Deus pelas chineladas de Havaiana. Brincadeira, era de cinturão mesmo. Eu louvo a Deus pelas cinturãozadas que eu levei da dona Sandra. Eu acho que hoje eu comecei a ser gente por causa disso. Porque eu fui disciplinado. E aí eu vi vários filhos agradecendo, porque na época estavam querendo proibir as palmadas, criar leis para os pais não poderem disciplinar os seus filhos. Aos filhos, espera aí. Eu olho para trás, na época doía. Mas eu olho para trás hoje, eu agradeço a Deus pelas disciplinas que eu levei. Quem também aqui reconhece que foi importante ser disciplinado pelo Senhor? Então, irmãos, é mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Iniquidade é falta de lei. Na nossa sociedade, a falta de lei tem se multiplicado. E parece que quanto menos diminuem as leis, as boas regras, os bons limites, parece que o amor vai sendo desvalorizado. Parece que o amor vai sendo diminuído. O amor vai esfriando dentro dos nossos próprios lares. Então, existe uma associação entre lei e amor, a tal ponto de Jesus chegar a dizer: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É quem tem os meus mandamentos, as minhas leis e as guarda, esse é o que me ama. Existe uma associação entre lei e amor, a tal ponto de Jesus dizer, e por se multiplicar a anomia, a falta de lei, o amor se esfriará de quase todos. A nossa sociedade precisa de leis. As nossas vidas precisam de leis. Porque o pecado é justamente isso, é a quebra da lei de Deus nos nossos corações. Qual é, então, o que vai levar o amor a se esfriar? É a iniquidade, é o pecado, é a desobediência ao nosso Deus. Isso vai se multiplicar junto com outras coisas boas. À medida que o conhecimento avança, o pecado vem colado com o conhecimento. Avança também e estraga aquilo que poderia ser bom. Isso nos leva à segunda pergunta que nos guia acerca desse texto, que é: que tipo de amor esfriará? Será que o amor do qual Jesus está falando aqui é um amor fraco? É um amor qualquer? Qual é o amor do qual Jesus está falando aqui e que ele disse que esfriaria? Eu creio que vocês sabem que na época de Mateus, o grego, a língua grega possuía pelo menos 3 palavras diferentes para amor. Olha como a língua do Novo Testamento é uma língua rica. 3 palavras para amor diferentes. Quais são elas? Primeira palavra é a palavra eros, de onde vem a palavra portuguesa erótico. O amor eros é aquele amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem, aquele amor carnal, é aquele amor físico, é aquela atração que um casado deve ter por uma casada e uma casada deve ter por um casal. O seu marido, a sua esposa, não é por um casado, é pelo seu marido, melhor explicando, né? Ah, é casado, mas é da outra. Não, é o seu marido, é a sua esposa. Essa é a primeira, tem que explicar bem, né? Porque senão, o pastor Tiago falou, né? Segunda palavra grega para amor, primeira é eros, segunda é philos. A palavra philos é aquela palavra de amizade, é aquela palavra que simboliza o amor que nós temos por um parente. Aquela palavra
que explica o amor para com alguém que está do nosso lado. É daí que vem a palavra fraternidade, que é o amor pelos irmãos. Então tem o eros, tem o filho e tem a terceira palavra para amor. Qual é? Quem sabe qual é a terceira palavra para amor? Ágape. Alguém diz HP. É o ágape, que foi justamente o nome que nós escolhemos no início lá da nossa igreja para colocarmos como o nome da nossa igreja. E por que que na época nós escolhemos ágape? Porque não eros, porque não filho? Porque ágape é o amor mais forte de todos. O amor ágape é aquele amor, aquela palavra que expressa um amor forte, aquele amor que se sacrifica pela outra pessoa, aquele amor que está disposto a lutar por alguém, por algo. Esse é o amor ágape. Para você ter uma ideia, essa é a palavra mais usada, não estou dizendo que é a única, mas essa é a palavra mais usada para falar sobre o amor que Deus tem por mim e por você. Quando os escritores bíblicos falaram sobre o amor de Deus por nós, na maioria das vezes, se não todas, eles usaram o amor ágape, o verbo ágape. Por exemplo, foi até citado hoje várias vezes, João 3,16. Quando lá diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amou ali é ágape. Porque Deus amou, porque Deus teve um amor ágape pelo mundo inteiro, que deu seu Filho para morrer, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Também quando a Bíblia vai falar sobre o amor que nós devemos ter, tanto por Deus como pelo próximo, a palavra que ela mais usa também vai ser a palavra ágape. Por exemplo, aqui bem pertinho da gente, Mateus capítulo 22, quando alguém pergunta, Jesus, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus não cita um, Jesus cita dois. Primeiro é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesse texto e em muitos outros, o verbo que a Bíblia usa para falar sobre o amor que nós devemos ter por Deus e pelo próximo, também é o amor ágape. Então, o amor ágape, nós podemos entender que é um amor forte, é um amor poderoso, é um amor concreto, é um amor verdadeiro. Porém, quando Jesus diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará, a palavra que Jesus usa lá também é a palavra ágape. Olha como o esfriamento será forte. O esfriamento será mais forte do que o amor. Ah, mas o amor é a maior força do mundo. Eu creio que é. Mas se nós não tivermos cuidado, vai haver algo mais forte do que o amor. O próprio esfriamento será mais forte do que o nosso amor. Aí eu pergunto, será que o teu amor ágape, o teu amor a Deus, o teu amor ao próximo, já não começou a esfriar, hein? Pastor, mas como é que eu sei? Como é que eu sei se o meu amor está aceso
ou está esfriando? Como é que eu sei que a temperatura do meu amor está alta ou está fogo baixo? A Bíblia mostra vários sintomas do esfriamento do amor. E eu posso citar alguns para vocês agora. Primeiro sintoma de um amor que está esfriando é não conseguir meditar na palavra de Deus com prazer. Quem concorda que é importante nós meditarmos na palavra de Deus com frequência? Quem concorda? Levanta a mão. Que é importante, assim como existe o alimento do corpo, é importante que eu esteja alimentando a minha alma com a palavra de Deus. Muito bem. Muitos ou todos concordam. Mas quem sabe qual deveria ser o nosso sentimento sempre que nós meditássemos na palavra de Deus? Hoje pela manhã, no momento de recitação de versículos, o irmão Rafael citou Salmo, capítulo 1, versos 1 e 2, que dizem assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Antes, o seu prazer, a sua alegria está na lei, na palavra do Senhor. Com qual sentimento nós temos que pegar na Bíblia? Com qual sentimento nós temos que ler a Bíblia? Com qual sentimento nós temos que ler a palavra de Deus? Com o sentimento de prazer. Mas sabe o que alguém cujo amor está esfriando faz? Alguns nem leem mais a palavra de Deus. Alguns já abandonaram a meditação diária na palavra do Senhor. E nem podem dizer que é falta de tempo, não. Porque tem tempo para tudo, menos para a Bíblia Sagrada. Tem tempo para tudo, menos para meditar na palavra de Deus. Já outros até pegam na Bíblia. Alguns até meditam na palavra de Deus, mas meditam sem prazer nenhum, sem alegria nenhuma. Pegam na Bíblia porque é obrigação. Pegam na Bíblia para dizer para os outros que leu, ou então porque tem que preparar uma lição para dar para alguém. Esse é o retrato de quem está esfriando na vida espiritual. Não tem prazer de meditar na palavra de Deus. Aí eu pergunto, isso se encaixa com o que você está vivenciando hoje? Se sim, cuidado. Segundo sintoma de alguém cujo amor tem esfriado: não conseguir louvar a Deus com alegria. Como é que Deus merece ser adorado? Quem sabe como é que Deus merece ser louvado por mim e por você? Salmo 98, verso 4, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Já o Salmo de número 100, verso 1 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras.
Cante ao Senhor com alegria. Cante ao Senhor com júbilo. É assim que Deus merece ser adorado pelas suas criaturas, com alegria, com vigor, com fervor. Mas sabe o que nós fazemos quando nós estamos frios espiritualmente? Nem louvar a Deus nós queremos. Quando alguém está frio espiritualmente, ele nem abre a boca mais para elogiar a Deus. A não ser que esteja precisando muito que Deus faça algo. Mas se não, não abre a boca para adorar. Já outros até abrem. Até cantam. Mas cantam sem alegria. Não se vê alegria nas suas palavras, não se vê alegria nos seus gestos, não se vê alegria nas suas maneiras e principalmente não existe alegria no seu coração. Isso é sintoma de esfriamento do amor no coração. Não se tem alegria para louvar ao nosso Deus. Então vai aí, avaliando o teu coração como eu avaliei o meu. Como eu avaliei o meu coração na presença do Senhor. Às vezes, se nós não tivermos cuidado, nós vamos cantar. Mas nós vamos cantar com a mente em outro assunto. Nós vamos cantar com o espírito irritado. Nós vamos cantar querendo que acabe. Para nós irmos embora para a nossa casa, fazer aquilo que realmente nos dá prazer. Sintoma de quem está frio espiritualmente. Outro sintoma que nós podemos citar é não conseguir congregar com prazer. Olha como o prazer é importante. Deus quer que as coisas sejam feitas para Ele com desejo. Se não tiver desejo, faz por obediência. Mas o ideal é que tenha amor no coração. Congregar significa se reunir com os outros, como vocês estão fazendo hoje, como nós estamos fazendo hoje. Congregar deveria ser um prazer para cada um de nós. Inclusive, o Salmo de número 84, verso 10 diz: pois um dia nos teus átrios, um dia nos pátios da casa de Deus, vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Esse foi o versículo, inclusive, que um doutor em teologia citou durante o culto. Doutor em teologia, professor de seminário, preparou vários pastores. E quando ele finalmente se aposentou, ele foi congregar na igreja de um pastor que ele ensinou no seminário. E assim que ele chega na igreja, o primeiro lugar para onde ele vai é que nem o Diácono Leones. Ele vai direto para a porta, ele vai direto para a portaria. E aí o pastor vê o seu professor de seminário, doutor em teologia, e ele diz: olha, eu queria dizer que esta noite eu estou até envergonhado com o meu professor ali na portaria, recepcionando os irmãos que estão entrando. Quando de repente o doutor levanta o dedo e diz: precisa ficar envergonhado não. Prefiro estar na porta da casa do meu Deus do que estar na tenda da perversidade. Eu prefiro estar na recepção da casa do meu Deus, um dia na porta da casa do meu Deus, vale mais do que 1000 dias longe da presença do Senhor. Então nós devemos estar aqui essa noite, não como coitados, devemos estar aqui essa noite nos sentindo privilegiados por passarmos mais um dia na presença do nosso Deus.
O nosso sentimento tem que ser de alegria. Inclusive, o que é que diz o Salmo 122:1? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu fiquei alegre quando alguém me convidou para vir ao culto, quando alguém me lembrou que tinha culto, quando o pastor mandou o aviso do culto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é o retrato de quem está em comunhão com Deus. Quando pode estar, ele está. E não está de qualquer jeito, ele está com alegria, porque ele quer estar na presença do Senhor. Mas quando a gente esfria espiritualmente, o que é que acontece? Quando a gente esfria espiritualmente, nem congregar mais a gente quer. E não é de uma vez não, viu? É que nem túnel de presidiário sendo cavado. É de pouquinho em pouquinho. Diminui um culto aqui, diminui outro culto ali. Ah, esse aqui eu não vou, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não vou, esse aqui eu não quero. E daqui a pouco deixa de congregar na casa do Senhor. Ah, mas tem aqueles que até vêm. Tem aqueles que até vêm para a casa do Senhor. Mas vem arrastado. Vem porque o pai mandou vir. Vem porque a esposa ou o esposo pressionou. Vem porque senão o pastor vai perguntar por que não veio. Eita, quando chega nessa situação, é porque o amor já está esfriando. E algo tem que ser feito para consertar isso. Quando a gente esfria espiritualmente, Salmo 122:1 se transforma. Ele vira, aborreci-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Entristeci-me, irritei-me, me convidando de novo para vir para a casa do Senhor. Eita Deus. Sintomas pesados. Deixa eu citar só mais um. Sintoma de quem está com o amor esfriando ou já esfriou. Dificuldade de servir ao Senhor com um sorriso no rosto. Existem muitas maneiras de nós servirmos a Deus. Você percebe num culto como esse, pessoas estão fazendo coisas diferentes e todas são importantes. Mas qual é a atitude, qual é o sentimento que nós devemos ter quando servimos ao Senhor, não importa o que estejamos fazendo? Salmo, capítulo 100, verso 2. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor sorrindo, com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Romanos capítulo 12, verso 11. No zelo não sejais remissos. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, eu tenho que servir com sentimento, eu tenho que servir com vontade, eu tenho que servir com alegria, eu tenho que servir com fervor, porque eu não estou servindo a uma pessoa qualquer. É o que Deus merece da gente. Mas se eu permito que o amor esfrie, o que eu faço? O que alguns têm feito? Nem servir mais estão dispostos. Nem se cansar mais querem na obra de Deus. Eu me cansar, eu me estressar,
trabalhando em alguma área, quero não. Vou ficar só aqui sentadinho no meu canto. O que é isso? Esfriamento espiritual. O amor esfriou. Ou então a pessoa até serve, mas serve de cara feia. Serve fazendo careta. Serve reclamando. Essa igreja não sei o quê. Esse pastor não sei o quê. Esse ministério não sei o quê. É assim que Deus quer que nós sirvamos a Ele? Reclamando, murmurando. Ei, vamos pedir perdão ao Senhor, porque Ele quer que nós o sirvamos com alegria, com fervor em nosso coração. Esses são alguns dos sintomas que eu poderia citar. Existem muitos outros: oração, evangelismo e por aí vai. Mas para concluir, a última pergunta dessa noite: o amor de quem esfriará? O amor de quem vai esfriar? Na minha versão diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Em outras versões, o amor de muitos esfriará. Por um lado, que coisa triste. Que previsão triste de Jesus. Que profecia triste de Jesus. Porque, imagina, um grande número de pessoas, talvez a maioria das pessoas, com seu amor esfriando, seu amor ágape esfriando. Quem é que está dizendo que isso vai acontecer? É o pastor Tiago? Não, é o próprio Senhor Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Isso é triste ou não é, igreja? É triste e ao mesmo tempo preocupante. Por quê? Porque eu e você podemos estar nesse grupo aqui. Eu e você podemos vir parar nesse grupo aqui. Não, pastor, mas eu amo a Deus. Exatamente. Só vai esfriar aquele que tiver amor. É o amor de muitos se esfriará. Quem não tem amor não vai se esfriar, não. O que vai esfriar é o amor de quem já tinha e agora não tem mais. Então, por um lado, isso aqui é triste e preocupante, e serve de alerta para mim, e serve de alerta para você. Porém, por outro lado, Jesus aqui dá um alento para mim e para você. Porque Jesus diz que o amor de muitos esfriará. Jesus não diz que o amor de todos esfriará. Enquanto o amor de uma grande parte vai esfriar, Jesus deixa claro que não vai ser o amor de todos. O amor de alguns não vai se esfriar. E eu quero estar no grupo dos alguns, cujo amor a Jesus pode até fraquejar em alguns momentos, mas não vai esfriar. Eu quero estar nesse grupo, igreja, do qual Jesus está nos falando aqui. Porque para mim aqui é uma boa notícia. Porque o meu amor tem falhas. O meu amor, o amor do pastor Tiago é um amor imperfeito. O meu amor tem falhas, o meu amor às vezes quer fraquejar. O meu amor a Deus, o meu amor ao próximo. Mas aqui Jesus está mostrando que existe um outro grupo. E eu posso estar nesse outro grupo. Qual é o outro grupo, pastor? O verso 13. O que diz o verso de número 13? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será
salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqueles que permitirem que o seu amor se esfrie por completo, eles irão se perder. Mas o texto diz que tem o segundo grupo, daqueles que vão perseverar, apesar das dificuldades, apesar das barreiras, apesar das tentações, eles vão perseverar até o fim, e porque eles vão perseverar até o fim, eles serão salvos. Perceba que Jesus não está dizendo aqui que a salvação é para quem começa. A salvação é para quem continua. E continua até o fim. Tem alguém que quer continuar com Jesus até o fim aqui? Tem alguém que quer continuar com Jesus até o fim aqui? Ah, pastor, eu quero. Mas eu me sinto tão fraco. Como é que eu consigo, pastor? Perseverar com Jesus até o fim. Lembra o que foi que Jesus disse que é a causa do esfriamento do coração? A iniquidade. Se a iniquidade esfria o amor, o arrependimento o reacende. Se o pecado esfria o amor, o arrependimento do pecado, seja ele qual for, reacende o amor nos nossos corações. Inclusive, a carta na qual nós estamos meditando nos domingos pela manhã na nossa escola dominical fala sobre isso. Se você quiser, abra lá em Apocalipse, capítulo de número 2, versos 4 e 5. Carta à igreja em Éfeso. Primeira das 7 igrejas às quais Jesus envia uma carta para elogiar, mas também para repreender. E aí no verso 4, Apocalipse 2 e 4, Jesus diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O que é que Jesus tinha contra aquela igreja? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus aponta o dedo na ferida. Mas Jesus amorosamente também mostra qual era a solução para aquele problema. Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Nos versos anteriores, Jesus fala sobre as obras da igreja. E ele elogia as obras da igreja, a perseverança da igreja, o cuidado da igreja com a doutrina. Mas quando chega no verso 4, ele diz: eu tenho algo, porém, contra você. Apesar de tudo isso, você perdeu o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. E Jesus elogia as nossas obras, mas ele se importa com o nosso amor. Jesus não quer apenas o nosso exterior. Jesus não quer apenas o nosso trabalho. Jesus quer o nosso coração. Eu me importo com o teu amor. O nosso amor importa para Deus, a tal ponto dele dizer: se você não se arrepender, eu vou tirar a tua luz desse lugar. Eu vou mudar você de lugar. Porque não vale a pena viver para Deus se não for por amor a Deus. É por isso que ele diz: você precisa voltar ao teu primeiro amor. O amor pode não importar para o mundo, o amor pode não importar para muitos, mas o amor importa para o nosso Deus. Então, nessa noite, se você quer fazer parte do segundo grupo, do grupo dos que perseveram até o fim e que serão salvos,
e você não quer fazer parte do primeiro grupo, daqueles que permitiram que o seu amor esfriasse, o seu amor a Deus e o seu amor ao próximo, a receita de Jesus é: lembra de onde você caiu. Lembra onde você estava. Lembra a tua comunhão com Ele. Lembra o prazer que você tinha em cantar. Lembra do prazer que você tinha de orar. Lembra do prazer que você tinha de passar na presença de Deus. Arrepende-te. Arrepende-te do pecado e volta à prática das primeiras obras. Volta a fazer aquilo que você fazia quando era novo convertido. Volta a fazer aquilo que você fazia quando você se converteu ao Senhor. Aquele amor, aquela paixão que você tinha por Cristo. Volta à prática das primeiras obras. Nessa noite, nós vamos tomar uma decisão. E o que Deus falou ao meu coração: meu filho, sabe quem é que vai perseverar até o fim? É quem prefere desistir do pecado do que desistir de Deus. Quem prefere desistir do pecado do que desistir de Deus, esse vai chegar até o fim com o coração ardendo de amor pelo Senhor. Mas aqueles que preferirem desistir de Deus do que abandonar o pecado, vão se esfriar cada vez mais, vão fechar cada vez mais os ouvidos, vão se afastar cada vez mais da minha presença, até o dia em que o coração de pedra deles vai cair no chão. Não é isso que Deus quer para mim. Não é isso que Deus quer para você. O bom crente é que nem uma boa dona de casa. Quando a boa dona de casa percebe que tem uma sujeira, ela já coloca para fora. O bom crente é aquele que, assim que identifica um pecado na sua vida, ele confessa o pecado e ele expulsa o pecado. Porque é o pecado que esfria o coração. Mas quando o pecado sai, o esfriamento sai também. Portanto, curve a sua cabeça. Eu queria falar com dois tipos de pessoas essa noite. Primeiro é com você que talvez até tenha vindo à igreja, até tenha estado no meio dos cristãos, mas nunca sentiu um prazer verdadeiro em estar aqui. Nunca sentiu uma alegria verdadeira em abrir a Bíblia e ler. Nunca sentiu uma alegria verdadeira em estar na comunhão dos cristãos. Você vem porque alguém te traz, você vem porque alguém te convida, mas a alegria verdadeira você nunca conseguiu sentir. Por quê, pastor? O motivo é porque você não precisa de uma reforma. Você precisa nascer de novo. Você precisa de um novo nascimento, de uma transformação que somente o céu pode operar na tua vida. Não é apenas congregar em uma igreja, não é apenas se misturar, é receber o Espírito Santo da parte de Deus. E sabe quando é que isso acontece? Quando eu me arrependo dos meus pecados e eu convido Jesus para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Talvez você ainda não fez isso de verdade. Talvez você ainda é um lobo, vestido de ovelha. Mas essa noite Deus quer transformar lobo em ovelha. E somente Ele pode fazer isso. Arrependa-se. Convide Jesus para ser o teu Senhor e o teu Salvador. Mas eu sei que a maioria de nós aqui já aceitou Jesus e já sentiu o prazer pela palavra.
Já sentiu a alegria da adoração? Já sentiu o regozijo de estar na presença de Deus? Mas talvez essa não é a tua realidade agora, não é? Talvez não é isso que você está sentindo agora, não é? Ou pelo menos não foi isso que você começou sentindo neste culto. Se você perguntar a Jesus, por que você está frio espiritualmente? Jesus não vai dizer que a culpa é da igreja onde você congrega. Jesus não vai dizer que a culpa é do louvor. Jesus não vai dizer que a culpa é da pregação. Jesus não vai dizer que está faltando luzes no teto. O que Jesus vai dizer é: arrependa-se. A culpa é sua. Existe pecado no seu coração. E você pode, neste momento, expulsá-lo da sua vida. Quer voltar a sentir alegria na presença de Deus? Quer voltar a ler a Bíblia com prazer no seu coração? Passa o pente fino agora. E os pecados que o Espírito Santo trouxer ao teu coração, decide confessar agora. E decide abandonar. Podem ser pecados de palavras. Você tem dito palavrões. Você tem murmurado na presença da sua família. Ei, isso tira a alegria do Espírito Santo. Talvez os pecados que você tem praticado são pecados de pensamento. Só você sabe. Só você e Deus. Talvez é um relacionamento errado que você tem tido. Talvez é uma substância errada que você tem ingerido. Talvez é um lugar errado no qual você tem pisado. Eu não sei. Eu sei contra o que eu luto. Eu não sei contra o que você luta. O que eu sei é que Deus é mais forte do que isso. Vem entregar os teus pecados ao Senhor esta noite. Vem dizer: Deus, eu prefiro o Senhor do que este pecado. Eu desisto dele, mas eu não desisto de ti. Enquanto nós estamos adorando com o cântico, se você está tomando uma destas decisões que eu citei, eu quero convidar você a vir até o altar e permitir que o teu coração seja aquecido mais uma vez na presença de Deus.